Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso Pode Brindar. Eu, Rodrigo Salvadori, minha esposa Karina, hoje recebendo um casal de amigos muito legais, a Sandra e o Léo. A Sandra, que é escritora, médica, trazendo uma nova ideia para quem não conhece sobre bipolaridade. Então a gente vai discutir um assunto que é um pouco tabu em nosso país e muitas pessoas não têm conhecimento. E o Léo é engenheiro de comunicação, mas agora já virou engenheiro de software, é uma pessoa da área da saúde também, que vai contar um pouco da história dele, dela e dos dois juntos. Né, amor? É isso aí. Olá, tudo bem a todos? Estamos aqui em mais uma mesa do nosso Pode Brindar. Seja bem-vindo, sirva a sua taça. O Rodrigo está abrindo o nosso vinho e pode brindar com a gente em mais esse episódio. O Pode Brindar, como todo mundo sabe, é uma extensão da mesa da nossa casa e você é nosso convidado a participar desse momento de bate-papo e descontração com a gente. Sirva a sua taça e eu vou falar do nosso vinho hoje. Vou mostrar a garrafa dele aqui, ó. O vinho que eu escolhi para nós hoje, Sandra, Léo. Ele é um vinho da... Esse é um convidado super importante. A gente vai falar hoje, a gente vai bater o nosso papo tomando um vinho da região do Rhône, tá? Ele é uma região, esse é um vinho de, como que é o nome certinho? Domaine Saint-Roch. Eu confesso que meu francês não está no nível muito bom, mas ok, ele é do sul da França, é um vinho com predominância da uva Grenache, mas ele é um blend também com Syrah e Mourvèdre, o que faz um vinho muito intenso, um vinho de corpo macio, e acho que vai acompanhar bem o nosso papo de hoje. Espero que vocês gostem da nossa escolha. Então, sejam bem-vindos, Sandra, Léo. Muito prazer recebê-los aqui hoje. Obrigado, Karina. Obrigado, prazer Rodrigo. É todo nosso estar aqui, Karina, depois de alguns desencontros, né? Pois é. Mas é muito bom poder estar aqui com você e viver esse momento depois desse tempo todo que a gente se conhece. E admirando aqui o espaço, que está muito legal. Que legal, que bom. Sejam bem-vindos. Léo? Para a gente é um privilégio muito grande estar aqui dividindo esse tempo com vocês. Que bom, fico muito feliz. A Sandra e o Léo são um casal que a gente... A Sandra nós conhecemos em abril do ano passado, né, Sandra? Um ano. Exatamente, um ano atrás. Exatamente. Exatamente. Se procurar o dia certo, se duvidar, é bem nisso aí, viu? Você chegou aí na noite do meu aniversário, não, né? Não. Lá no Japão, que a gente foi jantar num lugar bem bacana de carne. Não, nessa noite nós não fomos, que a gente tinha ido pro passeio do esqui, não foi isso? Isso, foi o... Não, o esqui foi depois. Foi depois? Foi, é porque a gente chegou em Tóquio, vocês chegaram no dia seguinte. Nós não fomos na janta de Tóquio, nós não estávamos juntos, é verdade. Então foi nesse dia. Foi nesse que dia que foi o seu aniversário? 10 de abril. 10 de abril, então exatamente. Já faz exatamente um ano que nós nos conhecemos numa viagem ao Japão. Foi uma viagem incrível. E de lá pra cá, deixa eu passando pra cá. De lá pra cá, a gente teve várias oportunidades de conversar, de se conhecer cada vez mais. E nós fomos entendendo e conhecendo muito sobre a história da Sandra. Médica, antes radiologista, né? Radiologista vai ser sempre. É o que eu tenho como formação, né? Formação, especialista em saúde mental. E nós estivemos também nesse final de semana no lançamento do seu livro, Bipolaridade Não é Frescura. Esse é o nosso caçula. Esse é o bebezinho. Que legal, que legal. Me conta um pouco mais da sua história, da história de como você chegou aí, no Bipolaridade Não é Frescura. Mas antes essa é uma história longa. Antes de começar, né, amor? Opa. Acho que agora pode brindar. Pode brindar. Pode brindar. E pode beber. Sempre pode brindar. É um prazer estar aqui e que a gente use esse vinho para amaciar, né? Exatamente. Amaciar a nossa conversa e que flua aí segundo os desígnios de Deus. É isso aí. A Amém. Sandra é muito espontânea, vocês vão perceber que é... Né, Léo? Ela é difícil. Perguntei pra ela, falei, Sandra, alguém já conseguiu te deixar com vergonha? Ela falou, olha, que eu lembre não, mas já tentaram. Que eu lembre não. Saiu com mais vergonha do que eu. A única pessoa que conseguiria deixar a Sandra com vergonha é ela própria. Se ela não conseguir, ninguém deixa. Não consegue, né? E o Léo, se dá pra ver, o Léo é quieto, ele é um cara que não quer ter razão, né, Léo? De forma alguma, eu sou a pessoa mais feliz do universo. A gente estava comentando a viagem do Japão, né? Eu estava lembrando aqui, eu acho que eu participei de todas as viagens. Todas as viagens que ela foi, mesmo não estando presente, eu participei de todas, no conforto do meu quarto, né? Acompanhava ali remotamente, curtia,
Mas a gente não tem oportunidade de viajar em todas, né? Até porque acompanhar a Sandra é complicado, né? Você tem que ter uma disposição acima do razoável, né? Acima do razoável é ótimo, gostei. Ai, que legal. A minha história com a bipolaridade, ela não é tão longa, né? Mas com saúde mental, ela vem ali de 2019 para cá, quando um familiar tem algo que depois eu vim a conhecer como surto psicótico, né? Eu não conhecia, talvez você também nunca tenha tido contato, né? Com um surto psicótico. Eu acredito que não. Eu acredito que eu não vivenciei algo assim de alguém próximo. Eu tive uma ainda. experiência, Sandra, quando eu era mais novo, né? Era adolescente, de um grande amigo meu, que é meu amigo até hoje. Ele tinha síndrome do pânico. E eu falava, não, isso é loucura, isso é frescura, isso não sei o quê. E como a gente era muito próximo... Falta de Deus. Umas muita gente coisas fala que isso. a mãe dele me deu um livro para mim entender. Falou, Rodrigo, lê esse livro. E aí eu li. Aí a hora que você lê, você fala, pô, gente, isso não é brincadeira, não. Não, é Isso uma das doenças seríssimo. mais graves, né? Que existem mentais é a bipolaridade, junto com a esquizofrenia, que é a irmãzinha dela, né? Poxa, então você vê que aí você começa a entender alguns problemas que lá atrás eles chamavam de, pô, o cara tem que rezar, mas não é isso a doença dele. O cara tem que, excesso, não é, gente, é doença mesmo. A Sandra vai poder falar mais pra gente sobre isso, mas eu acho que é bem isso, é as pessoas entenderem as doenças da mente como doença mesmo, porque eu acho que outro tipo, as doenças físicas, é muito mais visível. E eu acho que é nesse ponto que muita gente se perde. Eu acho que a grande questão em relação a isso é que quando você fala em doença, você pensa em fazer um exame diagnóstico ou fazer um exame de imagem, que era com que eu trabalhava, ou você pensa em fazer um exame de sangue e ali vira o seu diagnóstico e o médico tem ali o diagnóstico e ele vai te tratar. Isso você trata como doença. A doença psiquiátrica, ela vai além disso, porque não existe nenhum marcador que defina você é ou não é. Então vai da sensibilidade do médico, vai do que o paciente resolve contar de verdade sobre aquele assunto, para que aquilo ali possa levar por exclusão a um diagnóstico. Então é bem mais difícil, né? E o fato de ninguém acreditar nessa doença. Eu acho que justamente por isso que as pessoas ficam nessa... sei lá, é o duvidar mesmo, né? O duvidar que isso é real, e eu acho que isso é muito falta de conhecimento. E aí entra... julga, né? E aí entra algo muito legal, que, por exemplo, é o teu livro, é o teu trabalho. É muito legal você levar para as pessoas mais conhecimento sobre isso. Porque quando a gente vai diminuindo a ignorância sobre esse tema, eu acredito que com certeza vai facilitar. Tanto para bipolares... Isso que a gente enfrentou. Eu acho que tem duas coisas aí nesse contexto, ou pelo menos a nossa experiência. A primeira é que a gente está acostumado a se preparar para muita coisa na vida. Mas a gente não se prepara para esse tipo de desafio. Né? Você acha que esse é o tipo de coisa que sempre pode acontecer com um vizinho, com um amigo distante, mas quando chega perto do teu mundo, do teu dia a dia, fica muito difícil de você se sentir preparado para isso. E o segundo é o que você falou, cara, a questão da informação. É impressionante, e grande parte da ansiedade da luta que a gente teve foi tentar buscar informação, tentar entender o que estava acontecendo, mesmo a Sandra com todo o background médico que ela já tinha acumulado aí há décadas, né, de medicina, a escassez de informação é muito grande. E quando você não tem informação, eu acho que a agonia aumenta, né, porque você não sabe o que fazer. É uma tensão muito grande, você não sabe qual botão você aperta, você não sabe a quem você pede ajuda, você não sabe se você comporta de um jeito ou de outro, né? E eu acho que a gente conseguiu nesse livro aí retratar a angústia, a agonia de muitas famílias que eu tenho certeza que vão ser abençoadas com essa Hoje eu brinco que se eu tivesse lido o meu livro há 6 anos atrás, a minha vida teria sido extremamente mais fácil e menos dolorosa. Não é porque é o meu livro, não, né? É porque hoje vocês vão perceber aqui que eu falo com bastante descontração
E da forma que eu gosto, uma forma leve e até engraçada. Tanto que o Pablo ri quando eu falo, cara, não ri, isso é uma coisa séria. Ele fala, mas você fala rindo. Eu falei, mas eu só sei falar rindo. Que bom. Não, isso é uma coisa que tem dela mesmo. Eu nunca vi, a Sandra, às vezes ela tá braba, e você percebe que ela tá braba, mas ela tá rindo. Você tá rindo do quê? Eu tô rindo pra não matar alguém, mas eu tô rindo. Tô sempre rindo, ou é pra não trucidar alguém, ou é pra transformar uma dor numa coisa mais leve. Né? Então eu tenho essa coisa de trazer a dor de uma forma mais leve. Não, mas que legal. Mas quando eu tive esse primeiro contato, eu estava trabalhando de plantão, era uma quarta-feira, véspera de feriado. E meu telefone tocou, e era lá do outro lado do mundo, né, em Vancouver, no Canadá, uma ligação de uma tutora dizendo que estaria internando o meu familiar. Eu falei, lá em Vancouver. E eu perguntei, mas eu era médica, né? Diretora de hospital, com 33 anos de medicina, com a família toda em vida hospitalar. E eu virei e falei assim, mas está internando, é grave? É cirúrgico? É infeccioso? É um acidente? É CTI ou é quarto? Porque eram as referências que eu tinha de hospital. E ela falava assim, não, a gente está internando ele porque ele corre risco de vida. E eu perguntava a mesma coisa, mas é risco de vida por quê? É uma infecção? É um acidente? É cirúrgico? O que que é? Ele vai para o CTI? Ele vai ficar no quarto? E ela só virou para mim e falou assim, eu preciso de você aqui urgente, porque ele vai ser internado e se você não chegar ele vai ser deportado. Nossa, você vê, a gente busca um sangramento por fora, né? Você fala, o cara se quebrou, o cara não se é? quebrou. Porque é a referência de doença que você tem, concorda? E às vezes o cara tá sangrando por dentro. Você pensa em hospital, você pensa em doença. E no caso era um hospital psiquiátrico. E ela não falou isso, hora nenhuma. E ela não te falou até você chegar lá. E ela não falou mais comigo, porque logo depois ele foi internado, ele perdeu o celular, eu perdi o contato com ele, perdi o contato com ela e eu entrei em pânico. Isso era 11 horas da noite, ela falou, você tem que chegar aqui agora. Eu falei, amor, deixa eu explicar uma coisa pra você. E Vancouver não é logo ali, né? Entre a posição, entre eu entrar no avião e eu chegar aí, são mais de 24 horas. Mas onde eu tô trabalhando, dando plantão, que eu só saio às 7 da manhã, eu já coloco mais 12 horas. Então eu não chego aí antes de 48 horas, 36 horas. Ela falou, ele vai ser deportado. Aí eu virei e falei assim, vocês não vão fazer isso, né? Daí eu já comecei ali na madrugada a ver passagem, comprar passagem. Meio-dia, 2 horas, eu já estava indo para o aeroporto. E os anjos da minha vida sempre estiveram presentes, graças a Deus, né? A menina que fez o meu check-in ali no aeroporto, eu expliquei para ela, eu chorava muito, eu não conseguia parar de chorar nem um minuto, né? Dali eu comecei a chorar e chorava sem parar. E eu expliquei para ela a urgência, eu falava, meu filho está sendo internado, eu não sei o que ele tem, eu não sei o tamanho da gravidade e eu preciso chegar lá o mais rápido possível. E a menina foi perfeita, porque ela fez assim, ó, você está indo nesse voo com conexão nesse teu tempo de chegada lá são 30 horas. Eu vou nesse voo aqui, ó, tem 3 voos que você pode pegar. Um eu acredito que você não pegue. São 40 minutos de conexão. Eu falei, eu pego. Aí ela falou, você tem que fazer a entrada, você tem que fazer a imigração, você tem que pegar um trem e trocar de... Eu falei pra ela, eu pego. Me deixa na lista de espera. E ela foi me deixando no segundo e no terceiro. Ó, se você pegar esse, você tem essa e essa opção. Se você pegar esse, você tem essa. E ela foi montando uma árvore pra mim, me deu tudo isso anotado, me dizendo o tempo de cada um, a porta de embarque, o que eu tinha que fazer para chegar em cada um. E ela falou assim, eu vou te deixar em lista de espera em todos eles. Eu não posso fazer isso, mas pelo seu caso eu vou fazer. Nossa, não tem como dizer que não tem um dedinho do moço, tem né? Um dedinho daquele rapaz. Tem o dedinho do rapaz. E eu consegui pegar esse de 40 minutos, né? Eu consegui. Você chegou lá em quantas horas, mais ou menos? Eu peguei o primeiro voo, eu cheguei em 19 horas. Eu nunca vi ninguém chegar lá em 19 horas. Cheguei em 19 horas, pegando 3 conexões. O último avião que eu entrei era um bimotor, eu olhei pro Léo assim, falei pro Léo assim, Léo, se eu não chegar lá, se o avião cair, diz pra ele que eu fiz de tudo pra chegar. Eu tentei. O Léo tava junto ou aí o Léo ficou dando suporte aqui? Eu fui no dia seguinte, Você foi uma semana depois. Uma semana depois? Uns 5 dias depois. E eu andava correndo. Esse voo de 40 minutos, eu lembro que parecia, se tivesse sido filmado pra Hollywood, era a cena principal de um filme. Porque eu lembro de eu puxando a mala de rodinha e eu olhando lá no final, assim, o portão do terminal e eu vi a mulher fechando aquela porteira. Nossa. E eu só gritei assim, wait me! O aeroporto parou, naquela hora que você para o vídeo assim, né, e você corre em câmera lenta.
Gente, nós temos que ir atrás de fazer um filme disso. Eu cheguei, Um e eu cheguei documentário. e ela falou, eu falei, eu tô na lista de espera, eu preciso embarcar nesse voo, é urgente. E aí ela foi ver, viu que tava lá como urgente, prioridade, e ela me colocou no avião. Pô, legal, hein? Foi o E aí primeiro- foi assim, e isso tudo foi o seu primeiro contato com um surto E psicótico. quando eu cheguei e eu tenho contato a ele, né, pela primeira vez, ele tava literalmente... Eu não era cristã nessa época, né? Tinha ali, frequentava um pouco de espiritismo, essa coisa toda. Aquilo era uma obsessão espiritual. Para mim era um espírito que havia usado o corpo do meu filho. E eu tentava doutrinar esse espírito. E ele era indoutrinável, porque ele tinha mania de perseguição, ele achava que estava todo mundo perseguindo ele, eu andava pela rua e ele ficava assustado, e aí ele vinha e me abraçava com medo. Então, nessa hora eu liguei para o Léo, porque estava cogitada a possibilidade do Léo não ir, perder a passagem, porque a gente ia para a formatura, né? E eu virei para ele e falei, Léo, vem para cá urgente, eu não vou dar conta sozinha. E eu tinha que esperar o voo dele voltar, né? Tinha que esperar a data do voo dele. E ali foram dias de martírio, foram dias de choro, e quando eu chorava muito, o espírito ria de mim, sabe? Então ele ria, era um troço surreal, e quanto mais eu chorava, mais ele ria, e mais ele me agredia, e eu falava pra ele, quem é você e o que você quer? Teu negócio é comigo, deixa o garoto, bate aqui de frente, cara a cara comigo, quem é você, de onde você vem, o que você Nossa, quer? me arrepio. E esse era o bipolar. Que eu não sabia o que Até era. então você. E até Era então uma você não incorporação espiritual, eu não tinha nenhum tipo de conhecimento, entendeu? Essa é a minha outra. Até então, até esse momento, Sandra, você era só, com o perdão do só médica. Você estava na medicina, na área da saúde, Eu na área era da uma médica radiologia. tradicional, Você trabalhava em não hospital, conhecia sobre, chefe você não de- estudava sobre nada, mentalidade, não. nada disso. Na medicina, o que eles ensinam pra gente, você tem lá uma cadeira de psiquiatria, que normalmente ninguém assiste, porque o psiquiatra, né, é um professor lá que traz as coisas. Poucas pessoas acompanharam essa cadeira. E para mim, aquilo ali, eu não sabia definir o que era. No hospital, quando você pega um paciente em surto, normalmente é tratado como DNV, distúrbio neurovegetativo. Eles fazem um teste lá, a pessoa finge que está desmaiada, eles socam diazepam na paciente. Para acalmar, soca O cara fica dopado. um Fenergan intramuscular que dói pra caramba, pro paciente sentir a dor, tipo, penalizar mesmo, sabe? E não faz nada, não faz nada. Não tem nenhum tipo de assistência Isso foi psiquiátrica outra coisa em que um me chamou a hospital. atenção. Obviamente, como leigo, né? Normalmente, os recursos são mais com a intenção de você estabilizar, mas não de resolver. Então você, de certa forma, atenua o problema, né? Mas ele fica constantemente ali e a qualquer momento a coisa pode sair do controle novamente. E ali é que a gente foi vendo o quanto não era só eu médica, ou ele que não sabia nada, ou o psicólogo que não entendia. Eram os médicos, psiquiatras. Que também estavam perdidos. Porque eu fui a 5. Lá, ou você conseguiu trazê-lo? Como foi? Você trouxe ele de volta? Trouxe na marra, né? Trouxe na marra. E quando a gente chegou, já tinha uma psiquiatra agendada. Eu fui na psiquiatra. Ela receitou um antipsicótico, que ele ficou tomando por 6 meses. E no final ela disse, ele está curado, não precisa mais. Foi um surto episódico eventual e a gente pode acabar com a medicação. Eu falei, ótimo, acabou, né? Acabou o surto, acabou o problema. A gente continuou ali no processo e com o andar da carruagem eu fui vendo que o negócio não era bem isso, que o negócio estava voltando, que estava esquisito. Sim. A sorte é que ele sempre me escutou muito, né? Ele sempre me ouviu muito. Então a gente foi para outro psiquiatra recomendado da UFRJ. Vamos lá no psiquiatra. Essa era da UERJ, esse outro era da UFRJ. E a gente foi, e a mesma coisa, remédio e sem explicação, sem futuro, sem história, sem nada. E nisso eu comecei a buscar sobre mente. Então eu fui estudar a mente, porque eu queria entender assim, tem alguma coisa na mente Preciso compreender o que eu preciso entender como funciona. Apareceu lá um cara no meu Instagram, porque nessa hora o Instagram te manda, né? Apareceu um baiano que eu gosto muito dele, que é o Jordan Campos, e ele fazia um curso de psicoterapia transpessoal sistêmica, que você ia ver através da família, me matriculei. No meio da pandemia, 2020, eu ia uma vez por mês na Bahia de máscara, de avião, hotel, aquela coisa toda, não estava nem mais para a pandemia. Eu já tinha entendido que a pandemia ela era muito mais comercial do que infecto-contagiosa, nesse ponto. E então eu ia para a Bahia todo mês.
todo mês eu estava lá para aprender sobre tudo. E tudo que você imaginar, eu aprendi. Aprendi constelação familiar, aprendi terapia de regressão, aprendi iridologia, eu aprendi sobre aromaterapia, eu aprendi sobre florais de Bach, eu aprendi... E bota coisa. Sandra. E bota coisa sobre aprendizado disso. Tem uma sensação, assim, uma pergunta profunda. Você acha que foi a Sandra mãe ou a Sandra médica que decidiu buscar tudo isso? Olha, é difícil até te responder essa pergunta, mas eu acho que a que dá essa ganância é a mãe, né? O desespero vem da mãe, né? A médica dá a facilidade do acesso, né? Você como médico, não dá para negar que algumas portas vão se abrindo. Você chega com uma forma diferente, a pessoa ainda, né? Não sei quanto tempo dura. Eu não sei quanto tempo dura ainda essa diferenciação do médico, porque está em declínio, mas ainda é. Ali eu conheci o Wesley do Lanugari, que ele falava sobre neurociência comportamental. Eu falei, opa, neurociência comportamental é lá que eu preciso estar. Aí me associei ao Wesley do Lanugari também e comecei a comer o conteúdo dele. E até então, nada de diagnóstico, e psiquiatra e remédio, né? E problemas familiares, dos mais diversos que você puder imaginar. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em eu falei, não, preciso de uma coisa mais funda. Aí eu fui para a PUC fazer online em neurociência comportamental. Uma formação. Fui eu para formação em neurociência comportamental e trocando de médico e trocando de psicólogo, né? Troca médico, troca psicólogo, troca médico, troca psicólogo, até que a 5ª psiquiatra fez o diagnóstico de TDAH. Ela teve a maravilhosa ideia de prescrever Ritalina. E a gente tem na bipolaridade, e que é essa coisa muito confusa, que é essa questão da medicação, sabe? Depois, se ter tempo, a gente pode entrar um pouquinho nisso, porque é legal que as pessoas saibam das complicações da medicação. Saber, às vezes a pessoa está tomando... Da complicação dos antidepressivos e desses hiperadrenérgicos, né, que são os remédios para TDAH. Ele abriu um outro surto, só que um surto incontrolável. E a médica deu o diagnóstico de bipolaridade pela virada maníaca, mas ela não conseguiu controlar. E ele ficou descontrolado. Então, eu nessa época trabalhava muito forte dentro do hospital, porque a minha vida profissional também teve uma virada muito grande, para baixo. A gente era dono do hospital e no meio da pandemia a gente ficou com muito medo do que ia acontecer. E apareceu um grande querendo comprar e a gente vendeu o hospital. A família toda saiu e eu fiquei sozinha. No hospital? No hospital. De dona... Trabalhando para os caras daí? A empregada. Funcionária. Então a vida... Eu participei da época da demissão. Da demissão. Pedido de demissão. Era um pedido de demissão. Pedido de demissão. E nesse ponto, em 2023, que eu falo que foi o grande ano da virada da minha vida, onde Deus me levou ao extremo do teste, viu? Eu fui testada de todas as maneiras que você puder imaginar. Assim, em 2023, eu acho que... Foi o ano. Ele falou, e eu falo do cuidado, né? Eu comecei a falar do cuidado de Deus na minha vida, é porque isso aconteceu, aí veio a pandemia. O que para todos foi muito ruim, para mim foi maravilhoso. Porque eu me estabilizei financeiramente, porque eu vinha de muito gasto ali, eu precisei ir 3 vezes ao Canadá em 5 meses. Então eu me estabilizei financeiramente, a gente ficou mais junto dentro de casa, então eu pude ter mais controle da situação. A pandemia me sentou na cadeira como médica de novo. Eu reaprendi a dar laudo, né? Porque a gente sabe ver, mas a gente não sabe escrever, perde o time do diagnóstico, né? Mas você sabe que quando você fala da pandemia, que foi ruim para muitos e foi, de certa forma, positiva para você em várias áreas da vida, a gente escuta muito sobre isso para muitas pessoas, né? Salvo todas as dificuldades que a pandemia trouxe, toda a tragédia, o quão grave isso foi para o mundo, né? Eu acho que quando a gente consegue colocar isso um pouquinho de lado, em muitas situações, em muitas famílias, isso trouxe pontos positivos. Sim. Né? Trouxe pontos completamente independentes da situação, doença, pandemia. Né? Para casais, muitos casais se aproximaram, muitos casais se encontraram dentro de casa e aí acabaram se separando. Muitas famílias melhoraram e muitas famílias realmente terminaram de acabar de vez por conta da pandemia. Eu acho que teve muito isso. Teve muita gente que lucrou financeiramente. Em várias formas de se, né? Várias formas de se reinventar. Muita gente quebrou, né? E muita gente quebrou. Eu acho que é bem isso. A pandemia ela teve vários lados, independente da situação pandemia mundial, uma doença.
Acho que esse foi um ponto. Você trouxe uma coisa, né, de ver o lado positivo e negativo. Eu sempre fui, desde que eu li Poliana na minha adolescência, eu sempre fui a Poliana. Eu li as duas, eu li a Poliana e a Poliana Moça, né? Então eu sempre procurei ver no meio do caos algo proveitoso, algo positivo daquilo dali. E ainda encontra isso? A minha vida é encontrar o lado positivo, né? Sempre. Eu sempre falo que eu sou muito poliana. Né? Pois é. Eu sempre falo sobre isso também, sabe, Sandra? Eu também li Poliana na escola, né? Inclusive lembro claramente de quando eu tive que ler Poliana, porque eu era... Nossa, eu não sei a idade certa, mas eu devia ter lá meus 13 anos, eu acho, 12, 13, quando foi a hora de ler, e eu deixei pra ler na última hora. Então eu li Poliana, tipo, na última noite, porque tinha prova no dia seguinte, correndo, e eu me apaixonei por aquele livro. E eu acho muito, eu tenho muito isso mesmo, eu falo de procurar o Poliana de ser, o método Poliana de ser. Porque encontrar tudo tem o lado bom. Quando a gente começa a conhecer Deus mais a fundo, a gente vê mais isso ainda na Poliana, porque na verdade Deus vai te colocando, e o Léo vai falar sobre isso bem aqui agora, eu posso deixar ele falar um pouquinho? Ah, não, mas fica à vontade. Ninguém tem expectativa que você Deus deixe alguém coloca falar. essas sementes na nossa vida para que a gente observe a semente boa. Porque para você conseguir crescer e evoluir na vida, você precisa passar por dificuldade. E se você parar na primeira dificuldade, você não evolui. Então você precisa encarar a dificuldade, enxergar o lado positivo da dificuldade e encarar que todos os problemas que você passa na vida são apenas degraus construindo uma coisa maior. Exatamente. E quando você começa a olhar a vida dessa forma, a dor fica muito melhor. E depois que a neurociência ensinou a gente que a gente pode, o modo poliana de ser, digamos assim, que você pode ensinar para o seu cérebro o que você quiser, e que você pode ensinar seu cérebro a ser feliz, ou ensinar o seu cérebro a ser ranzinza, resmungão e infeliz, o que você vai ensinar para o seu cérebro? Sim. Qual é a sua opção? Você prefere aprender a ser feliz, que você pode aprender, ou você prefere aprender a ser triste? Né? Então isso é uma coisa muito... Quando a gente entende que o poder da escolha está nas nossas mãos também, sobre o que a gente vai sentir, sobre como a gente vai reagir a cada uma das coisas... É fantástico. Enfim, é fantástico. Como é que é essa história, Léo? Antes de falar disso aqui, tem uma coisa que vocês estavam comentando. Ao longo desse tempo que a gente vem trabalhando nesse novo contexto, uma coisa que também me chama a atenção é como os casos se repetem. Hoje mesmo, antes da gente vir para cá, estava conversando, né, com um pai. Foi por até que eu atrasei. Estava vivendo a mesma situação que a gente viveu. Parece que a coisa assim é meio padronizada, parece que tem um modelo geral, né? As crises são parecidas, né? A angústia é parecida, aquela sensação de impotência é parecida. Eu acho que dentro do projeto, que não se esgota no livro, né? O livro é só uma semente, eu acho que a gente vai conseguir ajudar muita gente com a experiência que a gente viveu nesses últimos anos. O que me atrai no livro é a questão de você conseguir colocar o tema dentro de uma linguagem que é acessível, que é fácil de entender. É uma narrativa que te coloca na experiência, ou seja, você é praticamente um convidado a participar da narrativa, sem perder o rigor técnico, sem perder. Não vou dizer que tem um tecniquez, mas você não perde efetivamente aquilo que te dá sustentação técnica, científica e médica. E isso tem chamado muita atenção. É impressionante como a quantidade de casos parecidos com a nossa experiência são assim... Mal diagnosticados, mal muito acompanhados. Nós compramos o livro faz 2 dias, né? Então ainda não tive tempo de lê-lo, a gente estava no lançamento. Você vai ler o livro, né? Eu tenho uma amiga que ela falou assim pra mim, parece que eu tô ouvindo você falar no meu ouvido, porque eu descomplico. Então o livro é muito leve, sabe? Ele é muito... Não tem como não entender, porque é como se a gente estivesse papeando, é como se eu estivesse conversando com você. Ele tem uma linguagem fácil, acessível para qualquer nível, entendeu? Então é muito tranquilo. E uns exercíciozinhos que você vai fazendo ali para ir se modulando. A turma vai descobrir, pô, será que eu sou bipolar?
Lê o livro e faz exercício. Como é? Será que existe muito isso da pessoa se auto-identificar? Não tô no... Será que existe muito isso da pessoa se auto-identificar? Falar, nossa, Então, parece que eu tô a aqui. ideia, Ou a pessoa justamente, acaba lendo, como- identificando o companheiro, o próximo. Nossa, eu tô vendo meu filho aqui, eu tô vendo minha mãe aqui. Enfim, acontece muito isso, será? Vou chegar nessa história pra vocês, né? Eu tô lá em 2020, quando eu tô na pandemia, e eu volto a ser treinada. E o tempo inteiro eu vou te dizer que eu sabia que era um treinamento. Porque eu olhava para Deus ali, eu voltei a dar plantão, que eu não dava. Eu voltei a fazer diagnóstico, que eu não fazia. Né? Eu voltei a fazer tudo isso. E eu olhava para Deus e eu sabia. Eu falava com ele. Eu falava, eu sei que você está me treinando. Porque você não faria isso comigo aos 50 anos. Porque era o meu aniversário de 50 anos na pandemia e eu sempre fiz festa e essa ia ser a maior festa da minha vida. Era uma festa para 350 pessoas. Eu tinha uma estrutura, eu tinha um hotel reservado com 86 lugares, 86 pessoas. Desse hotel, 10 maquiadoras e cabeleireiras para fazer cabelo de todo mundo junto, entendeu? Não teve. Foi cancelada. Foi cancelada Mas pela até pandemia. conseguiu fazer uma festa. Hã? Vamos fazer uns 60, então? Sem dúvida nenhuma. O problema é que 60 não chega nunca. Então, o Sandro é 50 Todo ano é até hoje. 55, 56, 55 de novo, né? Tá voltando. Não, eu brinco que não tem como errar a minha idade, porque eu sou de 1970, então fazer a conta é muito fácil. É muito fácil de Não fazer dá a para enganar, né? Então, 2030 nós temos festa. Pra mim é muito fácil, eu sou 79. Então é só 10 anos menos um. Vou fazer Você 47. nasceu, eu estava na 5ª série. Já estava entrando no ginásio. Mas ali, Deus foi me treinando, sabe? E eu olhava para ele e falava, Deus, a minha vida sempre foi tão boa. Tudo deu tão certo. O que está acontecendo? É o castigo acumulado? Eu perguntava para ele. Eu falava, você não ia me castigar acumuladamente aos 50 anos, quando eu, teoricamente, estou mais cansada? E a sua taxa de juros estava lá em cima, né? Se Minha fosse taxa a sua de juros estava bem alta. altíssima, Estava bem né? alta. Descontar isso. O castigo era bem acumulado. E ali eu fui fazendo esse questionamento. Mas eu comecei a trabalhar, comecei a dar laudo, comecei a estudar, fazer após, aquela coisa toda. Então, quando o hospital foi vendido e eu precisei sentar na cadeira para trabalhar, eu já estava treinada, concorda? Deus já havia me treinado para isso. E ele havia me treinado da melhor forma. Por quê? Porque antes, quando eu trabalhava, a minha maior especialização era tórax. Pandemia foi o quê? Tórax. Era só tórax. A gente não fazia nenhum outro exame, era só tórax. Então eu voltei a pegar a minha especialidade. Por isso que eu falo que é Deus, não é possível, né? E ali eu começo a trabalhar, começo a ter que colocar... antes o pessoal falava, você só é chefe porque é dona. E eu precisei me manter chefe. Quando você passou a ser funcionário, Porque passou a não eu passei ser mais dona do funcionária hospital. e eu passei a ter KPIs, que eu nem sabia o que era isso. Tem que avisar muita gente, falou, não sou mais dona, mas continuo chefe. Mas eu continuo chefe. E ali eu precisei ir colocando essas coisas, bater meta, né? Ter orçamento. Menina, orçamento. Eu não tinha orçamento nem pessoal, que dirá profissional. Não tinha. Não trabalhava com orçamento, né? Eu quero um aparelho. Meu tio, toma, minha filha, o aparelho. Né? Então era assim. Mas eu vim passando por tudo isso. E é quando vem o diagnóstico em 2023, e que foi um ano que começou mais ou menos assim. Eu resolvi abrir o podcast para desestressar, sabe? Eu queria desestressar. Mas assim que eu começo, eu faço uma viagem espiritual e quando eu tô presa nessa viagem, que foi uma dificuldade de chegar lá, o meu tio faz uma parada no hospital, fica 20 minutos parado, fica entubado e 2 dias, e o outro tio a gente perdeu assim, então a gente não sabia se ele voltava ou não. Então vem aquela agonia, o tio morre, não morre, o tio acorda e não acorda, e eu lá presa. Aí eu desço 2 dias depois, ele em coma ainda e tal, converso com ele. No dia seguinte meu tio acorda como se nada tivesse acontecido, ele ficou 15 minutos parado. Meu tio sai do hospital, é a vez da minha mãe. A minha mãe interna com um quadro grave abdominal, faz uma cirurgia de urgência, com catéter, aquele catéter que fica aí no pescoço, tomando nutrição parenteral, porque era abdominal, ela não podia se alimentar, a comida entrava pela veia, né? Coisinha estoura a veia da minha mãe e cai 2 litros do alimento dentro do pulmão da minha mãe. Nossa. E ali foram 2 meses que a minha mãe morre, não morre, vive, não vive, morre, não morre, morre, não morre. A minha mãe sai, e vem o fofo. O fofo resolve fazer um exame que estava com o coração palpitando, 98% de obstrução da artéria da viúva.
é a que mais mata gente no mundo, ele tinha só 98%. Meu Deus do céu. Uma aprovação atrás da outra. A história toda, com alguma sequela, eu tinha que sair, né? Tudo isso aí, pô. Sai fora. E aí o Léo bota o stent, né? Eu consigo lá com um amigo meu, a Elisa, ele bota 2 stents, que ele tinha 98 e 90 da outra, bota o stent, aquela coisa toda, opera, vai pra casa. Um dia eu chego do plantão, deito pra dar uma descansada, vou dormir de madrugada, eu bato aqui assim, sabe quando você vira e bate? E aí eu virei, fiz isso aqui mesmo, ele fica desse lado, eu bati aqui. Quando eu bati aqui nele, ele berrou, ele uivou. Ele vinha acompanhando com médicos essa dor no estômago, e toma esses omeprazol da vida, dá o omeprazol mais moderno, né? Eu não tomo remédio, mas enfim. Aí, quando eu bato nele, eu dormindo, eu sou a médica do diagnóstico, lembra? Eu falo assim, colecistite, você precisa operar, me deixa dormir, toma um remédio, quando eu acordar a gente resolve. Dormindo, eu estava dormindo, eu continuei, fiz o diagnóstico. Mais um que agora... O assunto tá ficando sério, né? já chega no meu também. 9 horas da manhã a gente vai pro hospital, diagnóstico confirmado por exame, colecistite, tudo podre ele, só que ele não pode operar. Por quê? Porque ele tá tomando anticoagulante, ele acabou de botar um stent. Aí veio a questão. Se ele para o anticoagulante, o coração obstrui, ele morre entupido. Se ele opera com o anticoagulante, ele sangra até morrer. E aí, o que você faz? Qual foi a E a decisão? pressão era em cima de Sandra. Eu falei, vamos, Deus vai resolver. Vai dando antibiótico, interna, Deus vai resolver. E o médico pra mim, e aí? Ele tá ficando séptico, ele tá ficando séptico, ele tá ficando séptico. Eu falei, dá um antibiótico, Deus vai resolver. Dá um antibiótico, Deus vai resolver. Eu só falava isso. Dá um antibiótico, Deus vai resolver. E aí, quando a gente estava batendo 4 semanas, ele entrou em sepse mesmo, ele já estava verde, ele era verde, eu virei e falei assim, dá para tirar pelo menos um anticoagulante? O médico falou, dá. Falei, então tira um e a gente opera, né? Tira um, a gente opera. Sangrou muito, ele ainda sangrou bastante, mas enfim, deu tudo certo, tirou a vesícula, deu certo, né, Léo? Isso. E aí depois a gente vai para casa. Aí o Léo já tá começando a ficar, parecia um cadáverzinho, assim, sabe? Um cadáverzinho andante com pele. E aí, nisso, o diagnóstico da bipolaridade errada, né? TDAH, Ritalina, virada maníaca, bipolaridade. Aí quem surta sou eu. Agrido a médica, digo que ela é louca, onde já se viu, meu filho é bipolar, você tá ficando maluca, isso não existe. E aí eu virava pra ela, o que eu tenho que fazer? Ela, terapia. Rapaz, tinha vontade de dar nas médicas. Terapia. Ela falava que ele ou Eu você? tive terapia, porque ele já fazia, uma terapia não adianta, a terapia vai tratar os meus problemas, eu quero tratar o dele, o que eu preciso fazer, como um familiar se comporta, né? E aí eu fui atrás de uma pessoa que o esposo era bipolar, que era um amigo meu de turma, que estava lá, sexta-feira. Eles vieram de Passos pro lançamento. Que legal. E eu ligo para ela. E eu tinha certo um preconceito com ela, porque ela tirava ele da roda, sabe? Ela afastava ele da gente e a gente achava que ela tinha ciúme, essas coisas todas, né? E aí eu ligo para ela, abro a boca a chorar, fico 3 horas com ela e falo, cara, agora eu te entendo, eu preciso de orientação, me ajuda. E ela me apresenta o maior especialista em bipolaridade do Brasil. Quem fez o seu prefácio? Meu livro, Dr. Renato Silva. E eu começo a comer o conteúdo do Dr. Renato Silva com farinha, como eu fiz com o Wesley, como eu fiz com todos os outros, era só mais um, né? E ali eu não consigo mais resolver só com o que eu estava aprendendo, eu começo a perturbar ele no direct, ele me responde a primeira, me responde a segunda, me corta, né? Aí eu falo, não, esse cara deve atender, vou eu lá no quero marcar consulta. Foi. Quero marcar a consulta. Isso era início de dezembro, a consulta só tinha para março. E foram os piores 4 anos da nossa vida, né? Que já era muito ruim, mas agora foi o derradeiro pior. 4 meses. 4 meses. Esses 4 meses até a espera da... Lembra que isso é 2019, nós já estamos aqui em 2024. Já vinha com uma luta, com uma batalha de tanto tempo e chegou aí, você Sem precisava Ô, esperar. Sandra, o bipolar ele fica agressivo com outras pessoas ou ele fica perigoso com ele mesmo? Ou As duas coisas. as duas coisas? Sabe uma coisa que eu... A situação muda em questão de minutos. Essa é a nossa experiência, né? Então, em determinado momento está maravilhoso, é até divertido. Em outro momento, a situação é bem delicada. Então, essa variação que a gente não consegue lidar com isso, né? Porque a gente sempre espera algum tipo de padrão, né?
A gente espera. Compreende, né? Não tem como compreender. Você vai ficando naturalmente confuso. Você não sabe como se comportar. Eu vou brincar, vou ficar sério, eu vou fingir que não estou ouvindo. Por isso que a grande agonia está justamente na incerteza, na desinformação, você não saber como é que você se comporta. Então, como é que a gente age? O que a gente faz? A gente dá linha, a gente se afasta, É difícil. a gente tenta é o chamar que para meu livro alguma ensina. coisa. Como que funciona Muito difícil. quando está em tratamento, ou enfim, eu não sei se chega numa cura, eu acho que chega num controle de tratamento, isso fica menos instável em algum momento? Primeiro, não existe cura, tá? A não bipolaridade, chega nisso. ela não existe cura. Mas antes, deixa eu só contar da minha experiência aqui. Pode contar. Claro que eu não vou falar com a mesma tecnicalidade, com a mesma proficiência dela. Eu vou te falar do familiar que acompanha, tá? O adjuvante. Quando começou efetivamente o tratamento, você sente a mudança de uma forma assim absurda. Não demorou muito para a coisa começar a estabilizar. O que você sente? Você sente uma certa sensação de alívio. Aí a sua esperança fica extremamente renovada, vai lá em cima. E embora não tenha cura, aí que está a armadilha, Tem controle. tem controle. Mas o controle te dá uma sensação de bem-estar absurda. Porque você sai de um clima de total desesperança para um clima de que a coisa pode ser resolvida. Cara, isso dá um alívio assim, absurdo. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Ele vinha numa aceleração muito grande, assim. Eu dava plantão, muito plantão nessa época. Eu chegava a dar 4 plantões de 24 por semana. Eu chegava a fazer 72 horas seguidas, sexta, sábado, domingo, segunda, direto dentro do hospital, trancada num quarto escuro, né? Porque a radiologia é um quarto escuro. Então eu via só uma vez por dia. E ele chegou a ficar 4 noites sem dormir, em claro, né? Então a gente não dorme. Então eu não dormia trabalhando e eu não dormia em casa. Porque ele tinha a orientação que a cada pico excessivo de energia ele tinha que sair para correr. Então ele corria 1h da manhã, daí ele voltava para casa, fazia uma barulheira danada, tomava banho, comia, nananã, fingia que deitava, 3 da manhã ele estava no mesmo processo. Ia correr de novo. Ia correr de novo. Ele corria 4, 5 vezes por dia. Entendeu? Isso até chegar num controle, ou isso já... Isso no auge do pico do negócio. Aí nisso essa psicóloga desiste dele. A psicóloga desiste dele. Eu falei com ela até ontem, né? Dando notícia do livro e tal. Mas eu passo esses 4 meses esperando a consulta com o Dr. Renato. Quando a gente vai com o Dr. Renato, eu lembrei, eu jantei com o Dr. Renato na sexta-feira. A gente lembrou dessa consulta, do quão destruída que eu era emocionalmente, fisicamente, aparentemente. E o Dr. Renato fala pra mim, se ele seguir direitinho o que a gente tem que fazer e parar de usar substâncias, em 8 meses eu te devolvo a pessoa. Só que nisso o que ele fez? Ele desligou. Eu tive acesso à medicina de alto nível, tá? Óbvio que 90% da população não pode ter acesso. Então a medicação do meu filho eu gastei nos primeiros meses 10 mil por mês. De medicação. E mais o médico, que era a cada 20 dias no início. Né? Então, assim, foi um investimento muito alto, que muita pessoa não tem acesso a isso, infelizmente. Mas o que aconteceu com essa medicação? Ele desligou meu filho. Desligou. Então, você passa a ter um ser na sua casa que acorda, dorme, come, vai na faculdade. Mas não interage, não sorri. Mas para mim foi muito bom, porque eu respirei. Sim. Depois de 6 anos. Foi a primeira vez que eu respirei. Foi a primeira vez que eu voltei a ter contato comigo. E cortou todo outro tipo de medicamento. Agora só aquele que ele estava... Ele ficou com 2 medicações. E aí eu voltei a ter contato comigo, eu voltei a raciocinar, eu voltei a pensar. E nisso o Dr. Renato abre uma pós-graduação para psiquiatra em transtorno de humor e bipolaridade. Eu falei, eu vou me matricular. Ele falou, você não é psiquiatra. Eu falei, não, mas eu vou. O senhor vai me liberar, porque eu quero aprender, porque o senhor sabe da minha situação, eu preciso entender, eu preciso saber o que é, eu preciso, né? E quando eu entro nessa pós, eu começo a entender o porquê que os 4 psiquiatras não fizeram um diagnóstico. O porquê que tanta gente sofre. O porquê do tanto erro de medicação.
Porque o lance é o seguinte, o bipolar, ele tem duas fases, é uma doença cíclica, tá? Ele tem a fase da mania, a fase da depressão e a fase eutímica. Em média, um bipolar tipo 1, vamos falar do tipo 1 e tipo 2, que são os mais graves, né? O tipo 1, ele vai passar 10% da vida, no máximo, em mania. 40% em depressão e 50% ele é uma pessoa normal. Só que quando ele está em mania, a mania, tirando o surto psicótico, que foi o que eu conheci, que algumas pessoas conhecem, a psicose, a mania ela é muito boa. A hipomania, então, que é a mais leve, te dá uma sensação de que você é um super-homem. Você consegue escalar a montanha, você consegue fazer uma maratona, você consegue produzir, limpar a casa, estudar. Você dá conta de tudo, amigo. Você não dorme, você não precisa dormir pra quê? Se você tem essa energia que não acaba. Então, dificilmente, eles procuram ajuda na mania. Onde que eles procuram ajuda? Na depressão. Chegou no psiquiatra, consulta de 15 minutos, estou em depressão, o que você ganha? Antidepressivo. O psiquiatra que não tem especialização em bipolaridade, né, em transtornos de humor, e que não conhece bem a doença, ele não vai ter tempo para fazer o histórico da tua vida. Dificilmente o familiar está presente, para o familiar contrapor. Então você sai dali com o antidepressivo. O antidepressivo ele vai agir de 3 formas no bipolar. Ou ele não age, ou ele instantaneamente faz efeito e o paciente se sente muito bem, mas logo depois ele perde o efeito, ou ele faz o que a gente chama de virada maníaca. Você não está aqui embaixo? O antidepressivo não tenta te jogar para cima? Na bipolaridade ele te joga para mania. Ele faz o que a gente chama de virada maníaca. Entendeu? Então, esse ele é passa o do ponto do antidepressivo ser dado aleatoriamente como é feito hoje. Então, a ginecologista prescreve, o endócrino prescreve, o clínico, o coleguinha prescreve, a amiguinha que emagreceu com a fluoxetina prescreve, a coleguinha que melhora o humor com a bupropiona prescreve. Todo mundo prescreve. Todo mundo prescreve. E aí o coleguinha chega pra você que é médico e fala assim, amiga, eu tomo bupropiona, você faz uma receitinha pra mim? Faz tempo, né? Agora me pede receita de psicotrópico? Não faço, só com acompanhamento. Ah, mas pô, porque eu já tomo. Eu falei, então, fala com outro. Eu, Sandra, não prescrevo se eu não souber. Será que isso aumenta os casos? Ou piora o que já tem? O que o resultado disso tudo? Porque realmente é uma coisa que eu vou falar de uma forma assim. A gente conhece muita gente, a gente pede uma receitinha de uma coisa ou outra ali. Você conhece poucas pessoas hoje que não tomam Rivotril, né? Exatamente. Você já tomou? Não, eu não tomei nunca. O Rivotril. Tá aqui, ó. Vamos lá, a gente pode brindar. Olha o Rivotril pra vocês. Que é contraindicado pro paciente psiquiátrico, tá? Álcool é um dos fatores, né? Álcool e drogas são um dos fatores desencadeantes. E isso é uma coisa também, assim, a pessoa que normalmente o paciente psiquiátrico, o paciente em depressão, tá tomando um antidepressivo, tá tomando alguma coisa. E hoje em dia todo mundo tá tomando alguma coisa, muitas vezes sem o devido acompanhamento. E todo mundo tá tomando alguma coisa, todo mundo tá tomando álcool. É isso aí. Então eu acho que aí tem um grave... Usa até os dois juntos pra dar onda, né? Ficar mais legal. Pra ficar mais divertido. Pra ficar mais divertido. Esse acesso à medicação. A mesma coisa é em relação aos adrenérgicos, que são os que tratam o TDAH. Porque mesmo que você não tenha TDAH, e se você não tiver bipolaridade, né, maravilhoso, tomar uma Ritalina ou um Venvanse é muito bom. Eu já tomei. Te coloca ali, você fica capaz de resolver qualquer problema. Porque ele te dá foco e concentração. Mas esse aí a gente vê claramente a diferença de foco. É exatamente sobre isso. Só que se você tiver qualquer resquício de potencializar, vamos supor que você tem a genética para bipolaridade, você passou um trauma, um estresse e você toma uma Ritalina. Tá ali, é o estopinho, o gatilho. Abriu na hora. Nunca tomei também. Vai abrir o quadro. Eu só às vezes, né, amor? Esse telefonema que eu recebi hoje, como é que aconteceu? Ela começou a namorar um rapaz viciado em cocaína, ela usou cocaína, a cocaína abriu a psicose dela. Rebentou com ela. Já tinha a mãe com história, que é mal diagnosticada, maltratada, mal acompanhada. Aí ela usou, tem a genética,
pof, abriu o quadro. A diferença de uma droga desse tipo, de uma cocaína para um remédio, é que uma é lícita e outra é ilícita. Exatamente isso. Né? Exatamente Então, isso. você a diferença tem... do álcool para maconha é só a legalidade, né? Porque o risco é o mesmo. O risco é o mesmo. O risco é o mesmo. Tanto é que existem drogas lícitas e drogas ilícitas. Exatamente. É interessante, né, como é que a gente relativiza isso, né? Como é que a gente aceita pacificamente essa categoria do lícito e do ilícito, né? A gente estava conversando, foi até essa semana, a respeito da questão da droga, né? Essas que a gente conhece mais aí, a maconha, a cocaína. É impressionante. Eu acho que se as pessoas soubessem o tamanho do risco que existe. É a roleta russa, né? Eu era uma que eu tinha muito amigo que usava. Então, pra mim, como todo mundo usava, e todo mundo tava com 50 anos, continuava usando, tava todo mundo legal, pra mim é o seguinte, cara, é uma planta, Deus pôs no mundo a planta. Deus pôs no cérebro o receptor pra planta. Eles se entendem, se comunicam, a pessoa fica bem. Não deve estar tão errado. Hoje, nós temos estudos científicos grandes, né, de grandes universidades, mostrando os reais riscos. Que antigamente era tudo suposição. Isso que a gente veio conversando. Então, hoje você tem os reais riscos do uso da droga. E elas começam a comprovar a abertura dos quadros. Você relaciona, já não é mais causal. E drogas no contexto geral, né? As listas e as ilícitas, porque tem... Porque a taxa preta é tão ilícita quanto a outra droga. faz tanto mal, né? E as pessoas usam de forma indiscriminada hoje, especialmente os remédios. É isso que a gente estava falando antes do acesso a receitas, enfim. Eu acho que as pessoas acabam usando isso de uma forma completamente indiscriminada e em dosagens completamente diferentes do que seria o certo e o necessário. E aí isso vale para dosagens do álcool, por exemplo. Exatamente. A gente fala muito sobre o quanto a gente evoluiu enquanto pessoas sobre isso. A gente adora tomar um vinho. O nosso hobby, exato, pode ser o nosso trabalho hoje, o nosso podcast, a nossa forma de relaxar é tomando um vinho. E eu acho que assim, o quanto o álcool pode ser maléfico, pode ser ruim para o nosso organismo. Mas eu acho que como tudo, ou como quase tudo na vida, a gente saber a dosagem, né? Saber que ele vai ser para uma distração, para um momento de relaxamento, para um momento que se existe um limite para isso, faz toda a diferença. Exatamente. Né? E o uso indiscriminado Só disso... que você não sabe quem vai conseguir o limite e quem não vai conseguir. Porque uma das maiores características da bipolaridade é a facilidade ao vício. Por quê? Porque ele tem um problema no neurotransmissor da dopamina. Então, ele não transmite bem a dopamina. Então, o cérebro do bipolar, ele precisa de uso intensivo de dopamina. Por isso, os bipolares são viciados em álcool, em droga, em jogo, em sexo, em... Qualquer coisa que vicia. Tudo que vicia. Em celular, entendeu? Em tudo que leva ao vício. Isso é uma característica também. Porque como ele tem deficiência do neurotransmissor, que é o cara que pega a dopamina daqui e leva pra cá, você tem a dopamina, mas você não consegue fazer a ligação. Então você precisa de quê? De grandes dosagens de dopamina para que ele sinta o prazer do lado de cá. Entendi. Entendeu? E aí vem essa questão do vício do álcool e da droga. Fala. Eu tô disfarçando. Não, tá certo. Eu queria saber de vocês dois até sobre um pouco da história de vocês também para estarmos aqui. A gente falou sobre o vinho ser um grande tema nosso aqui do podcast e a gente fala bastante e gosta de conhecer mais sobre a história de cada casal que está aqui. A Sandra é a curadora do nosso acervo histórico. Não, deixa pra você essa parte. O nosso acervo histórico é riquíssimo. Eu queria saber do Léo um pouco. Vou deixar essa parte pra você. Não, a Sandra é a nossa curadora do acervo histórico. A gente já está caminhando junto aí há quase 15 anos. E a gente tem história para contar de uma maneira que vocês não... Aí isso acho que é outro podcast, né? Que daria 2, 3 podcasts pra gente fazer. Uma talvez série. mais 2 garrafas de vinho pra gente contar a história toda. Mas eu acho que o que tem marcado a gente é a questão da espontaneidade, o improviso, né? Muita gente conhece a gente pela questão das viagens. Sandra é uma viajante assim, quanto mais. E
Posso contar as aventuras todas aqui? Não tem Fica à problema, vontade. né? Então, Qualquer coisa eu mando cortar. Olha, aí o pessoal vai cobrar, vai ficar na íntegra. Nada assim. O que marca muito a gente, isso é interessante, é a questão do improviso. Nós somos um casal que não tem planejamento. Na verdade, a gente planeja a desorganização. Essa é a nossa linha de raciocínio, né? E a gente gosta muito de buscar experiência nova, a gente gosta muito de conhecer. São duas pessoas que são curiosas, são duas pessoas que não fogem assim do desconhecido. E a gente se dá muito bem na questão da viagem. Óbvio que eu não consigo acompanhar a Sandra no ritmo. Você aprendeu a se dar bem, porque no E início ele ela- ficava bem nervoso. Não, no começo sim, porque para mim viagem boa era viagem programada, era viagem planejada, né? E aí eu fui descobrir um outro lado de que existe felicidade, alegria e prazer na desorganização, na bagunça e no improviso. Então, e isso me fez assim abrir para um outro lado da vida. Eu sempre fui o cara do planejamento, eu sempre fui o cara da organização. O Léo sai de casa e me pergunta assim, que horas que a gente volta? Isso. Para mim o horário da volta é o mais importante. Que horas que a gente volta? Para quem não tem horário para voltar e nem para ir, Assim, né? mas eu nem recentemente. cheguei lá. Pode ser que eu chegue e a gente saia em 5 minutos, pode ser que a gente durma lá por alguma razão e estenda dali para uma viagem e dali a gente prolongue para alguma Para mim outra isso foi o coisa. mais difícil. Entender essa Como é que eu dinâmica. faço? Controle, perder. Da onde eu estou, para onde eu vou, que hora que eu volto, que hora que eu chego. Para mim isso no começo foi Desafiador. complicado. Ih, tinha bastante Mas depois eu atrito. comecei a gostar. Imagina, a primeira viagem que a gente fez, a gente tinha o hotel da primeira noite reservado e o hotel da última noite reservado. Isso é muito legal. Eram 15 dias de viagem e ele perguntou qual o percurso. Isso é muito legal. Eu falei assim, a gente tem uma direção, É exatamente. a gente não tem uma Mas eu localização. aprendi a gostar disso e recomendo. Vamos pra lá. Isso é muito legal. A gente sai Marque daqui e chega apenas a aqui. saída Agora, o e que marque vai pelo menos rolar a volta. aqui O que vai no... acontecer no meio, isso é muito legal. Sobre essa história de controle, eu me identifico muito com isso, porque eu sou uma pessoa também que eu sempre... a gente tem trabalhado a palavrinha controle, né, amor? É. Eu gosto de ter o controle sobre tudo. E eu tenho treinado, eu tenho me treinado a soltar um pouco esse controle. E esse ano a gente fez uma viagem no final do ano, que começou em dezembro e terminou em janeiro. E eu normalmente organizo tudo, como sempre, continuei fazendo isso, organizei a ida, Na verdade, pela primeira vez a gente foi sem passagem de volta, né? A gente foi sem ter a data de volta. E pra mim é muito bom, é incrível quando você... Eu sempre gostei, Eu só vou. o Rodrigo só vai. Dá uma sensação de liberdade, comecei a gostar que você é disso. dono da sua vida. Uma sensação, talvez diferente da grande maioria das pessoas que gosta de controle, a pessoa quer o controle e quer que tudo saia como planejado. Eu gosto muito de planejar e eu adoro mudar de plano no meio do caminho. Mas eu tenho que mudar de plano e já planejar de novo. Parece que é alguma coisa viciante ali. O Pablo fala muito isso, ele fala muito isso, parece muito comigo. Eu gosto de ter um planejamento para que eu possa ir contra ele. Pra mudar. Olha só, tem alguém que consegue me entender, sei Eu gosto de perfeitamente. ter planejamento só para eu Rebeldia no contrariar espírito, né? o próprio planejamento Se que não eu tiver mesma aquela fiz, sensação né? de rebeldia, Posso planejar de novo algo ainda melhor. Quando a pessoa Ali no fala meio do assim, caminho. É porque complexo. eu não concordo com você. Eu falo, amigo, eu sou aquela pessoa que monta uma playlist no celular e não gosta da playlist, pula as músicas. Se nem eu gosto do que eu escolho, como você pode gostar do que eu escolhi, tá entendendo? Eu sou a pessoa que gosta de me contrariar. Então, Do que ela escreveu, né, gente? Tem conhecimento. Então, gente, muito legal, assim, eu acho que essa parte de a gente se descobrir, o Léo falou uma coisa muito legal, que é isso, a gente se permitir a fazer as coisas fora do nosso controle, fora do nosso planejamento e ir descobrindo o que vai acontecendo. A gente está falando de viagens, mas quando a gente traz isso para nossa vida, isso não é uma forma leviana de viver. Cá, o Léo É uma forma de ter passar planos. na minha casa às 10h07. Às 10h07. E ele chegava às 10h07, 10h06 provavelmente, esperava um pouquinho. 10h07. Eu falava assim, existe 10. 10 mais para 10 e 10 para menos 11, né? Assim, ali 10. 10 é 10. Ela vai falar no mundo. Você está vendo isso aqui? Ela escreveu um livro. Um dia ela chegou para mim e falou o seguinte: você não vai colocar livro dentro de casa. É.
Nossa, o sonho dele era ter uma biblioteca. Minha vez. Por uma pessoa que te proibiu de colocar livro dentro de casa e escrever um livro. Uma mudança, né? Evolução. Eu não preciso falar muito para dizer o quanto eu tô orgulhoso dela. Que demais. Merece até um brinde. Adorei. Pode brindar. Que legal, que legal. Não, Sim, eu sim, realmente... orgulho. A verdade é que Léo, os como dois mudaram muito, né? Os dois mudaram muito. Porque o Léo, ele era um cara extremamente inflexível. Extremamente inflexível. Eu era tipo uma ameba. Você aperta aqui, sai lá, volta lá. O que, graças a Deus... Porque se eu não fosse essa pessoa, talvez hoje eu estivesse internada. Sem sanidade mental. Porque tudo que eu passei ao longo desses 7 anos... Se eu não fosse uma pessoa que soubesse olhar o outro ângulo, que soubesse me adaptar a qualquer tipo de situação, eu me adapto a qualquer tipo de situação. Eu sento ali na calçada para conversar com um mendigo, e várias vezes eu faço isso. Como eu posso chegar ao presidente e ter uma conversa com ele de igual para igual e culta. Extremamente adaptável. Extremamente adaptável. Eu sou extremamente adaptável a qualquer situação. Tanto que você falou da demissão... E eu achei que eu fosse sofrer com a demissão, com o meu pedido de demissão. Porque para mim era muito difícil me desligar de uma coisa que era nosso, né? Quer dizer, meu avô construiu o hospital. Ali foi meu parque de diversões, a gente não tinha dinheiro e a gente era levado para aquele lugar para brincar. Então eu brincava de passar roupa, eu brincava de me esconder em máquina de lavar roupa, eu brincava de me esconder em panela de pressão na cozinha. Era o nosso esconderijo preferido. Entendeu? De roxinho com os pacientes, ela desligava o oxigênio e falava, roxinho, voltava. Então, assim, aquilo ali pra gente era a vida da gente, sabe? Era a vida da gente. Então, quando a minha família saiu e a minha família sofreu muito e eu fiquei lá, eu acho que eu fui levando ao desgaste, sabe? Fui levando ao desgaste final. Por várias vezes eu tive atitudes intempestivas de pedir demissão. E aí eu ia pro Léo chorando, hoje eu não vou aguentar, vou mandar esse cara pra aquele lugar, não aguento mais isso aqui. E ele falava, respira, respira. Então, quando eu vou para Israel e eu tenho o chamado de Deus, né, e eu senti isso, porque eu sabia que Deus me preparava, concorda? Deus me joga numa situação, me bota para estudar. Ali eu entendo a dificuldade da doença e entendo a dor dos dois lados, do familiar e do paciente. Eu entendo aquilo ali, vem uma única coisa na minha cabeça. Eu preciso fazer com que esse conhecimento chegue aos 4 cantos da Terra. Porque se todas as pessoas souberem o que é bipolaridade e o que é conviver com a bipolaridade, você diminui o julgamento e a cobrança. E quando você diminui o julgamento e a cobrança, você aumenta o apoio ao paciente. E ele se acalma. E as coisas começam a fazer sentido para a família. Então, é sobre isso que eu trato nesse livro. Mas a única forma de você chegar nesse ponto é o quê? É as pessoas saberem, é as pessoas conhecerem, é as pessoas terem acesso ao conteúdo. Então, eu sei que isso é um chamado. E quando eu subi lá ao Sinai, eu fiz o meu encontro lá com Deus e me batizei no Jordão, e eu senti que era um chamado, e eu saio lá daquela casa do túnel da cidade de Davi, como é que é o nome do túnel? Eu saio do túnel e o Pablo fez um treinamento com a gente lá dentro, onde era tudo escuro, e ele dizia isso, quando você fizer uma escolha na sua vida, tudo vai ser muito escuro, você não vai saber o que vai estar ali do lado. E você vai precisar confiar em Deus, você vai precisar entregar a sua vida a Deus para que você consiga efetuar esse salto. A fé tem que existir. A fé tem que existir. E foi ali, quando eu saio desse túnel, meu braço direito, esquerdo e 2 pernas, meu administrativo que trabalhava comigo, tem uma ligação dela, eu ligo, ela fala, eu fui demitida. Aí eu entro em pânico. Como demitiram? Eu não tô aí. E aí ela fala, doutora, calma, curte a sua viagem, eu tô numa paz extrema e eu tenho certeza que tem a ver com o seu propósito. Ali Deus fala em mim assim, como se eu conseguisse ouvir a voz de trovão de Deus dizendo, o que mais eu vou precisar fazer para você entender que eu tenho um propósito na sua vida? E é ali que eu ligo pro diretor e peço demissão. Eu falo, agora eu entendi. Você ligou lá de Israel? Essa é a pergunta. Eu liguei de Israel para ele. Na verdade, eu ligo para ele na hora que eu entro no avião, eu pago a internet para mandar mensagem para ele. Eu falo, diretor, eu tô embarcando. Ele não queria que eu viajasse. Primeiro porque eu já tinha ido pro Japão e pra China. Eu falei, eu tenho 30 dias de férias? Não tem? Então, tô dentro do contexto, ainda sobram 5.
Aí, na sobra Ainda tenho férias. E ali eu ligo pra ele e falo, tô voltando e preciso de uma reunião contigo. Ele falou, amanhã de manhã eu tô no hospital, amanhã de manhã eu te encontro. E aí eu chego pra ele pergunta da viagem, porque ele não queria que eu fosse com medo da guerra. Eu falei pra ele, quando ele falou, Sandra, não vai, é guerra. Eu falei, diretor, fica tranquilo. Eu tô com a carta de paz na mão, na bolsa. Eu vou levar a paz pra Israel. Aí o pessoal olha, louca mesmo. Aí ele, você não vai conseguir entrar. Eu falei, fica tranquilo, eu vou entrar em Israel. Entraram pela Jordânia ainda, né? Eu vou entrar em Israel. Eu falei isso pra todo mundo, eu tô indo com a carta de paz e eu vou entrar em Israel. E entrei, né? Calei a boca de todo mundo. Foi incrível. E ali eu peço demissão. Aí eu volto, converso com ele, conto a história toda e no final eu falo, diretor, e nisso lá eu descobri o meu chamado, eu encontrei o propósito de Deus pra minha vida e esse serviço, ele... e esse trabalho aqui no hospital, ele vai de frente ao encontro com o meu propósito. Eu usei até um termo, né, Léo? Eu esqueci, né? Não foi não coaduna com o meu propósito, porque eu não falaria isso pra ele, porque eu acharia que ele não ia entender, né? Mas eu falei, não alinha com o meu propósito. O hospital hoje não alinha mais com o meu propósito e eu tô pedindo demissão. Bom, nós já deu os nossos 60 minutos, mas eu vou fazer uma pergunta final pro Léo. E eu queria entender, Léo, essa transformação que passou, que a vida fez na Sandra e que a própria Sandra foi atrás cada hora e tudo mais. Como isso tudo foi pra você? Aí eu acho que até chegar a esse ponto decisivo, que eu acho que o ponto do pedido de demissão do hospital, você sair e realmente se entregar a esse novo propósito, finalizar teu livro e, enfim, se entregar para essa nova vida que você busca no digital, falar para as pessoas, falar sobre mentalidade e tudo mais. Como é para você acompanhar? A Sandra fala muito de mudança, né? Eu acho que é muito mais, eu acho que é evolução. Acompanhar essa evolução da pessoa que você tem do seu lado. Como tem sido isso para você, enfim... Eu vou te dizer o seguinte, é a resposta mais fácil, mas é mais complexa. Eu fico muito feliz porque eu assisto de uma posição assim muito privilegiada, crescimento, a maturidade, a sabedoria, a disposição, a entrega, esse renascer numa perspectiva espiritual. Sobre propósito falamos depois em um outro podcast, que a gente tem uma visão diferente de propósito. Me sinto feliz porque poder assistir isso, poder acompanhar, me fez muito bem. Me faz muito bem. Eu acredito muito que Sandra tem uma missão. Essa missão é muito importante. Eu acho que a gente está só no começo. A gente não tem a visão do todo ainda. Eu acho que Deus tem muita coisa que Ele mantém em segredo. Se ela tiver um pouquinho de paciência, temperança, para ouvir, eu acho que Ele revela esse segredo para a gente. Mas tem muita coisa que ainda está em segredo. E... quando eu faço assim uma comparação da Sandra que eu conheci para a Sandra que hoje eu convivo, cara, eu acho que poucas pessoas conseguem medir tão bem ou perceber tão bem a questão de mudança. Eu sou muito assediado pelas amigas. Assediado no bom sentido, né? Porque as pessoas chegam assim, cara, o que aconteceu com a Sandra? Me conta. Eu ainda sou um caso de estudo, né? Para quem me conhece. Eu não me considero um fofoqueiro, né? Mas a ansiedade e a agonia das pessoas é assim tão grande. Até porque as pessoas acham que o Léo é o cara sensato da relação, né? Elas acham não. Eu sou a pessoa sensata da relação. Então as pessoas quando querem assim ter algum tipo de posicionamento assim mais sereno, mais sóbrio, né, mais tranquilo, elas vão perguntar. Mas a grande maioria pergunta assim com muito carinho, com muito interesse, por questão de cuidado, porque Sandra é uma pessoa muito querida. E ela navega em qualquer espectro, né? Como ela já falou. Ela tem amigos dos mais distintos. Desde o pipoqueiro. Qualquer tribo que você imaginar, ela tem uma... Eu navego. Certo, que bom. Tá bem ancorada. Mas eu fico muito feliz de ver esse crescimento dela, esse aumento da sensibilidade dela.
ela era completamente diferente, a ponto das amigas não reconhecerem mais e buscar algum tipo de informação. Poxa, mas o que está acontecendo? Isso é sério mesmo? Será que isso aí não é fogo de palha? Será que isso aí vai e volta? E é difícil, às vezes, você dar essa explicação. É difícil, às vezes, você fazer uma crítica mais. Não, cara, é isso aqui, né? E a gente tenta passar as informações que a gente tem. Mas uma coisa, e aí, para você que está assistindo a gente aí, ela está super feliz. Então, isso é o mais importante. Há 2 semanas atrás, talvez menos, o Lucas chegou pra gente, falou um negócio interessante. Não importa o que ela está fazendo, com quem ela está, onde está. Porque os amigos questionam muito, né, essa coisa do Pablo. A minha mãe está feliz. Cara, isso é muito legal. E isso é bom pra minha família. Ele botou isso, é muito bom pra minha família. Mas não é uma felicidade leviana, não é uma felicidade assim... maníaca. Fugaz, entendeu? Mas é uma felicidade que é mais responsável, que está sendo construída com muita consistência e consciência. E isso é muito legal, né? Você vê o amadurecimento da pessoa. Claro que ela não vai deixar de ser a Sandra, né? Até porque você não teria graça, né? Mas você vê uma transformação assim que é bonita de você poder apreciar, é bonito de você acompanhar. Muita coisa vai acontecer, é o que eu falei. Eu acho que a gente está dando aí o primeiro passo nessa mudança como um todo. Mas tem uma coisa que seduz muito forte, é a questão de você pegar essa experiência, pegar essa vivência e conseguir levar isso para outras pessoas. Porque é desesperador. Às vezes a gente está deitado e chega uma mensagem no telefone, ou chega uma mensagem no WhatsApp, ou entra uma ligação, e normalmente está uma pessoa sofrendo muito do outro lado. Primeiro dá aquela sensação de angústia, né, de tristeza, mas depois você começa a perceber que, olha só, tem muita gente que pode ser ajudada, tem muita gente que pode ser abençoada com esse tipo de experiência. Se a gente tiver um mínimo de competência para conseguir estruturar esse negócio, né, e conseguir levar isso para as pessoas, eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada. Já né? Muita vida vai ser transformada. Eu tenho um grupo no WhatsApp que já passaram mais de 800 bipolares. E a gente gosta de dizer que é um grupo vitorioso, porque a gente nunca perdeu ninguém. Porque uma das maiores causas de suicídio é a bipolaridade. É a bipolaridade. Não sei se eu respondi a sua pergunta, porque ela vai criar agora um novo texto e ela vai... Respondeu não sim, sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que, até vou te cortar, mas nesse sentido, pois infelizmente, e o tempo, eu acho que é muito assunto que a gente tem para falar, tem sido muito gostoso os nossos bate-papos aqui no Pode Brindar. Pega o livro para me mostrar aqui na câmera. Pego. Eu ia comentar, só complementar o que o Léo falou sobre mudança, sobre evolução e sobre a gente se descobrir novas pessoas. Nós vivemos uma mudança muito grande também na nossa vida. E muitas pessoas realmente estranham. Os amigos não reconhecem, os familiares perguntam. Eles, né? Exato. Boa, Sandra. É exatamente isso. Muitas pessoas às vezes falam, sério, tá difícil de explicar quem é você para os outros. Às vezes assim até a gente escuta algo nesse sentido, tipo, olha, as pessoas estão me perguntando, a Maria Clara me fala muito, ela fala, mãe, e você falando do seu filho, mãe, tá difícil de explicar, é por isso, por essas e outras, esses dias ela me falou uma, é por essas e outras que as pessoas acham que vocês estão enlouquecendo. Esse negócio é muito legal. Somos um grupo de loucos juntos. No lançamento do livro lá no Rio, um amigo nosso muito querido chegou, já tinha começado já a questão do autógrafo, né? Léo, cheguei. Eu falei, minha professora, pô, cara, desculpa aí o horário. Eu falei, não, cara, que bom que você veio. Cara, você acha que eu ia perder? É a única pessoa da minha vida que eu conheço que escreveu um livro. Eu não conheço ninguém. Um amigo meu veio de Brasília Anderson, um abraço, porque ele virou e falou assim, não, eu precisava ter certeza que isso era verdade. Sandra Ciraldo escrevendo um livro, só eu vendo pra crer. Mas é exatamente isso. Eu acho que as pessoas que estão... Como que eu vou dizer de uma forma legal também sobre isso? As pessoas que não estão dentro desse movimento que a gente vai vivendo, e aí não é um movimento específico. Quando a gente se sentiu... o movimento. Exato. Quando a gente sentiu a importância de estar em movimento, de se colocar em movimento, e o que isso faz, o que isso atrai na nossa vida,
Muitas pessoas estranham, mas e aí vem a resposta principal que você falou da Sandra, Léo. O que importa é o que a gente está sentindo. Cara, ela tá feliz. A gente tá bem, a gente tá feliz vivendo uma nova forma de viver. Significa que tudo que a gente viveu lá atrás não funciona, não presta, não é certo? Não, não é isso. A gente só se entendeu em alguns outros lugares de uma outra forma de viver. E é tão gostoso e tão libertador saber que a gente pode fazer como a gente acha. Isso? A gente vem de uma criação muito tradicional, onde é tudo muito igual, né? Então você cresce, faz vestibular, faz o Enem, entra numa faculdade e vai trabalhar num emprego. Isso é o normal. Aí você casa, tem instabilidade no casamento, tem filho, tem instabilidade com o filho, você fica velho, você morre e é assim que leva a vida. E a vida tá empacotada e tá tudo bem. E tá tudo bem, eu gosto de falar isso, que tá tudo bem, porque foi assim que a gente viveu, foi assim que a gente viu os pais vivendo, foi assim que as coisas aconteceram. Só que muita gente não conseguiu perceber que o mundo mudou. E o mundo mudou de um ponto que hoje aquilo que você aprendeu na faculdade é o que menos importa. Porque num clique o GPT te dá. Hoje em dia é muito mais importante na vida aquilo que você conquista e aquele conhecimento implícito, aquele conhecimento subjetivo, aquele conhecimento espiritual, aquele conhecimento além e que a faculdade não te ensina e que os pais não te ensinam e que você não aprende. Então, quem não entendeu isso, continua levando a mesma vida. E que tá tudo bem, porque é a vida normal mesmo das pessoas. Um dia ali na frente, a gente vai descobrir que ou a gente foi louco, e a gente vai ter que recuar e voltar lá para aquela vida, que Deus queira que isso não aconteça, ou eles vão entender que nós largamos na frente. E eles vão ter que seguir o nosso caminho. Porque o mundo muda. As pessoas mudam, as coisas mudam, né? Há pouco tempo atrás a gente estava na caverna. Quando que um cara da caverna imaginou que ele ia usar uma caceta dessa, um salto alto, gente? Quando que um cara da caverna se imaginou, uma mulher da caverna se imaginou usando um salto alto? E a gente usa dentro de uma normalidade, né? Então, eu arrisco ainda em mais um detalhe sobre tudo isso, Sandra, para a gente fechar o nosso pensamento. Se um dia lá na frente, quem ainda não saiu da caixa, como a gente fala, né? Quem ainda não começou a viver e fazer coisas diferentes, resolver vir, é muito bem-vindo. E se um dia lá na frente a gente entender que aquela normalidade que a gente via, que a gente deseja não voltar ou não estar, for o melhor para nós, tá tudo bem também. Mas você moraria hoje numa caverna, vestido com um pelo de sei lá, de que bicho? Não, de urso? exatamente, não. eu acho que existe sem celular talvez tem momentos que a gente fala que seriam bons, que a gente estivesse sem, mas eu acho que o poder e a magia disso tudo é a gente saber que a gente é livre para fazer as nossas escolhas, inclusive escolher viver algo novo, experimentar algo novo, sabe, viver uma vida de novas possibilidades mesmo, conhecer coisas diferentes. E se a gente entender que funciona melhor para nós em algum momento, dar um passo atrás para viver diferente, eu acho que cabe a cada um ter o poder de fazer as suas próprias escolhas. Hoje, a gente escolhe ver mais para frente, né? Ver e passar, enfim, ver para onde a gente quer chegar, não ver de onde a gente veio. Olhar pra frente. Olhar pra frente. Mas se um dia a gente entender que vale a pena estar em outros lugares naquele momento, que bom. É a liberdade da gente poder fazer isso. E com isso, eu acho que com tristeza e com vontade de continuar esse nosso papo, porque realmente está muito gostoso. A gente vai encerrar hoje. Vou deixar só um recado ali para eles, posso? Por favor. Se você se sentiu tocado pelo que a gente falou aqui, né, tanto do transtorno bipolar, você pode ir lá me perguntar lá no Instagram, @SandraCiraldo. Mas se você se sentiu tocado em relação a essa mudança, lembra que às vezes você está numa situação muito confortável porque o seu cérebro te faz permanecer nessa situação, porque para ele é mais cômodo, mais fácil e ele consome menos energia. E tudo que o cérebro quer é consumir menos energia. Mas acredite, existe uma vida melhor que a sua, existe uma vida diferente que a sua e você consegue, e eu posso te ajudar nisso, a mudar a forma como o seu cérebro funciona. Acredita, é transformador. Isso mesmo. Então, vamos agradecer a todos. Primeiro, Bipolaridade Não é Frescura. É o livro da nossa querida Sandra, companheira do Léo.
E não deixem de estar, como eu falei, ainda não li ele, mas já escutei falar muito sobre ele, nós conversamos muito e tô curiosíssima para saber um pouco mais sobre a bipolaridade e vou trazer o que eu achei. E toda quinta-feira, vamos lá, nessa daqui, toda quinta-feira tem episódio novo do Pode Brindar às 18 horas. Não deixe de acompanhar a gente. Você que assistiu esse episódio completo, deixa seu comentário aqui, o que você achou, o que você quer saber mais aqui no Pode Brindar. É sempre uma conversa sobre histórias de vida, família, evolução, vinho, casais, enfim, esteja com a gente, pega a sua taça, senta para assistir o próximo episódio também E pode brindar. Pode brindar. Pode beber também. Aê!